Vamos lá, então. Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos, buscando buscando seu conhecimento, buscando nos melhorarmos, buscando aquietar a nossa alma, né, o nosso espírito e sanar as nossas dúvidas. Pedimos por todos aqueles que costumam participar. E permissão, Senhor, para iniciar o estudo da noite de hoje, com paz e tranquilidade, que seja muito proveitoso para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Quem gostaria de iniciar a leitura? Olha os Quer que bons eu olhos, leia? hein? Pode ser. Então tá, vamos lá. Capítulo 39, Trabalho Incessante. Ao alvorecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos, com os quais se entendeu em particular. Informou-nos o estimado orientador, por espírito de delicadeza, que trazia consigo incumbências várias de acordo com as instruções de Telésforo, das quais era forçado a tratar em caráter privado, não nos ocultando, todavia, o objetivo essencial, que era, ao que disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados ignorantes congregados para o mal. Enquanto ele se mantinha em conversação íntima, ouvíamos por nossa vez outros amigos da faina espiritual. Faina, nunca ouvi essa palavra. O dia raiava, agora com soberano esplendor. Tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitavam na casinha humilde, reconheci a importância daquele núcleo de serviço tão apagado aos olhos do mundo. Uma senhora que se aproximara de nós exclamava comovida: que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho, por haver descansado nesse pouso de amor. Pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. Incapaz de sofrear o desejo de aprender, perguntei curioso: mas como a encontrou, minha irmã? Em sonho, respondeu a velhinha bondosa. Minha Dalva ficou viúva há 3 anos, e faz 11 meses deixei-a só, por haver também desencarnado. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto devera, e deixou-se empolgar por entidades maléficas, que lhe tramam a ruína. Embalde, me aproximo dela durante o dia, mas com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pôde sentir a influenciação. Precisava encontrar-me com ela à noite, e isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha. E o grupo em que sirvo não poderia demorar na crosta, uma noite inteira por minha causa. Foi então que uma amiga me trouxe a esse posto de serviço de nosso lar. Aqui descansei e pude agir com o grupo de tarefas permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. E conseguiu seus fins com facilidade? Indagou Vicente interessado. Sim, graças a Jesus, respondeu a senhora, evidenciando enorme satisfação. Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mãe e estou certa de que me atenderá às rogativas. Escute, minha amiga, interroguei. Há muitos postos de nosso lar como esse? Ao que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas também noutras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais, entre as criaturas corporificadas na Terra. Nesses núcleos, há sempre possibilidades avançadas, imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Nesse instante, 2 camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. Mas como? Perguntei. Retiraram-se tão cedo? Vamos ao trabalho, respondeu um deles. Hoje à noite realizar-se-á estudo evangélico,
e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Há também semelhante tarefa? Indaguei espantado. Como não, meu caro? O próprio Jesus já dizia, há muitos séculos, que a seara é grande. Há trabalho para todos. E cumpremo-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. Vocês, no entanto, interroguei, permanecem aqui desde os primórdios da fundação? O interlocutor esclareceu prontamente. Não, muitos como nós fazem aqui estágios de serviço. Somente alguns cooperadores de Isidoro e Isabel aqui estacionam desde o início da instituição. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalhos por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa. E os que se encontrem no clima da boa vontade não devem perder ensejo de aprender. Desculpem-me tantas interrogativas, tornei, mas estimaria saber se vocês são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para a instrução e o consolo. Não, Idelgardo. Idelgardo e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Neste ramo de socorro, os colaboradores são numerosos. A essa altura, um dos irmãos que me parecia integrar o corpo de orientações da casa aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de maneira especial. Vieira, recomendo a você e a Idelgardo a melhor observância de nosso critério doutrinário. Será útil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má-fé, obedecendo nos alvitres da simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhosos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente, em outra parte. Lembrem-se disso. Não é falta de caridade, é a compreensão do dever. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem a alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Ajudem-na de maneira individual, quando disponham de tempo e possibilidades para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam que não existem determinados núcleos de tarefas para os surdos e os cegos voluntários. Aqui, Rita, ele fala das pessoas que estão tentando ajudar outros que não querem? Caso espíritos, né? Uhum. Espíritos, Sim. eles vão chamar essas pessoas para participar, esses espíritos, para participar do culto cristão no lar. Aí o companheiro está dizendo para eles não perderem tempo com pessoas, com espíritos que não querem aproveitar essa oportunidade, porque para eles há um outro trabalho. Jesus já dizia, né? Diz, não atirar pérolas aos porcos, porque é perder tempo. Então não pode perder tempo. A tarefa é uma concessão, né? É uma concessão da espiritualidade superior. Então eles, né, e nós também não podemos abusar. Porque ele vai falar mais à frente que, no caso aí, esses dois estão sendo chamados à atenção. Estão chamando a atenção deles. Porque eles já levaram espíritos que não tinham condições. Então ele está dizendo aqui que parece falta de caridade. Por isso que eu sempre digo, é muito difícil a gente entender quando estamos fazendo caridade e quando não estamos sendo caridosos. Quem ouvisse isso daria a impressão de falta de caridade, mas não é. Como ele diz aqui, ó, é compreensão do dever. O dever deles é para com aqueles que querem ouvir o evangelho, que já estão preparados, que já se arrependeram, que já entenderam seus equívocos e querem se transformar. Para aqueles que ainda não estão nessa fase, não adianta. Não adianta falar. Enquanto eu estava lendo aqui, eu estava me lembrando de um depoimento da Ana Guimarães, que ela tem um centro lá no Rio, né? Ela e o marido dela
têm um centro. Eu não sei o nome do centro, mas eu sei que eles têm, aqui no Rio de Janeiro. E certa feita foi um médio de efeito físico. E havia uma norma no centro. Só poderia, como é reunião de cura, sempre atrai muita gente. Então, para participar desse dia, esse médio, acho que uma vez no ano, 2 vezes no ano nesse centro, só poderiam participar dessa reunião pessoas frequentadores da casa, e não somente aqueles que vão esporadicamente. Essa era a norma. E a mãe dela tinha quebrado o braço. E a mãe dela queria muito ir nessa reunião. Aí ela disse: mãe, você vai esporadicamente na casa. Eu não posso abrir uma concessão para a senhora e não abrir para os outros. Quer dizer, mesmo ela amando a mãe dela, ela não poderia fazer. Ela estaria descumprindo um acordo, né, entre eles. A mesma coisa aqui. Há uma regra e a gente, por mais que a gente ame, às vezes, aquele ser, aquela criatura, a gente não pode descumprir essa regra. A regra é, né, o dever que eles têm é para com aqueles que já estão mais abertos, mais receptivos para a palavra do Cristo. Para aqueles que ainda não estão, há uma outra equipe de trabalho, há um outro momento que serão também auxiliados, porque ninguém está desamparado. Mas tudo tem seu tempo, né? Não adianta a gente pular etapas, porque não vai resolver. A mesma coisa uma pessoa que tem qualquer tipo de vício. Por mais que a família queira que ela se cure, que ela abandone aquele vício, por mais que ela escute, que mostre vídeo, que até interne essa pessoa, se ela não quiser largar o vício, não vai adiantar. A pessoa tem que querer. O primeiro passo é esse, né? Para qualquer mudança, para qualquer coisa na nossa vida, é querer. Alguém mais quer falar? Lembrou de alguma coisa? Discorda de tudo? É interessante aqui também que eles dividem, né? Aqueles dois colegas ali, eles ficam responsável por uma parte do bairro, não foi isso que ele explicou? É. Tem Uhum. é tudo, não há invasão, vamos dizer assim. Cada um sabe da sua tarefa e cumpre a sua tarefa. Eu não estou fazendo a minha já criticando o outro, querendo passar para a posição do outro, passando por cima do outro, como nós fazemos aqui, né? Cada um, como diz o povo, dentro do seu quadrado e cumprindo o seu dever, porque aí sim a máquina funciona. Numa equipe, né, qualquer que seja ela, onde quando cada um sabe da sua função e cumpre bem, a coisa funciona. Funciona e funciona bem, a gente não precisa nem se preocupar. Agora, quando não tem esse encaixe perfeito, aí, imagina, eles batendo cabeça, improvisando. Não há improviso na espiritualidade. Quando a gente pensa que vai dar errado, eles já agiram, já estão resolvendo a situação. Então, não há nada de improviso no trabalho da espiritualidade. Não há furos também, né? Porque, como ele diz aqui embaixo, eu até grifei a questão do dever. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Se eu assumir um compromisso, eu vou ter que dar conta daquele compromisso. Não é como aqui nós, que somos quem trabalha com voluntariado. A maioria das casas que trabalham com voluntariados, elas têm pessoas fixas. Porque o voluntário, de repente, vai uma semana, na outra não vai, aconteceu alguma coisa, ele não tem aquele compromisso. Agora, quando a gente assume mesmo um compromisso, aí nós vamos ter que dar contas. Prestar contas do que ainda mais quando a gente estiver trabalhando em nome do Cristo, né? Porque a seriedade aqui a gente ainda empurra com a barriga, mas lá não tem esse negócio, não. A gente vai ter que dar conta mesmo. Há mais alguém quer falar? Diálogo, boa noite. O Boa diálogo entre noite. o grupo, boa noite. O diálogo entre o grupo, né, ajuda muito, né, nesse conjunto do grupo em o desenvolvimento da equipe trabalhando em prol do Cristo, né? É porque cada um sabe da sua tarefa e a sua posição. Então, não há aquela questão de querer passar por cima do outro. Quem orienta, vão ser obedecida a orientação do instrutor, porque ele está acima, ele tem mais conhecimento. Não há um questionamento. Ah, não, não, né? Como acontece aqui, né? O que eu chamo de operário de obra pronta, engenheiro de obra pronta. Não tem isso.
Cada um sabe da sua função e cumpre bem a sua função. E se pisar na bola, você vê que nem parece que foi uma reprimenda aqui, né? Que o companheiro fez, chamando a atenção do companheiro. Quem visse, parece uma instrução, como é que se diz? Para eles observarem isso. Mas não foi uma reprimenda aqui, porque eles já pisaram na bola. Aí, quer dizer, quando eles chamam a atenção, é de uma forma muito sutil, mas nem por isso deixa de chamar a atenção, porque o serviço tem, a tarefa tem que acontecer. Não há personalismo. O que nós temos, qualquer um de nós temos nas nossas tarefas, é o personalismo. A gente quer que funcione do nosso jeito, da nossa forma, e às vezes a pessoa chega um no grupo, é mal recebido e por aí vai. Não há personalismo nas tarefas espirituais. Você vê que todo mundo trabalha sem querer aparecer, simplesmente para cumprir a sua tarefa. A gente vai aprender um dia. Alguém quer falar mais? Eu vou falar sobre puxar, assim, como ele falou, chamou a atenção, e se não tiver igual a professor na sala de aula, se o aluno está em situações, ele tem que chamar o aluno para dar uma palavra para poder o aluno acertar no seu caminho. Então, aí ele tá correto, né? Porque se nós não tiver alguém para orientar no momento que a gente estiver errando, como é que a gente vai saber se corrigir? Então, o trabalho é em grupo, é o grupo. Não pode haver aquele que destoa, porque senão não funciona o trabalho. Porque você vê que eles foram, também não é jogado no trabalho de qualquer forma, você vê que eles passam 2 anos se instruindo, no caso de André também. O André vem desde Nosso Lar, até o último livro dele, que aí A Vida Continua, a gente percebe um crescente, uma transformação de um espírito. Ele não chega logo trabalhando, passa por etapas, ele vai aprendendo, e cada dia, quanto mais ele aprende, novas tarefas são dadas a ele, como nós também, né? Conforme a gente vai evoluindo e se amadurecendo para o trabalho, novas tarefas serão dadas, mas a gente precisa se capacitar. A Joana tem na época quando saiu isso, essa capacitar, espiritualizar, e tem uma outra, são 3, é um tripé que ela fala. Que não, ela diz, não adianta só boa vontade, eu preciso conhecer da tarefa, o mínimo possível, para exercitá-la bem, para executá-la bem. É isso. Se ninguém quiser falar mais nada, vamos continuar? Vamos sim. Vamos lá. Vieira e o colega fizeram-se palidíssimos, não respondendo palavra. Quando o orientador se afastou, sereno e ativo, Vieira explicou desapontado. Recebemos uma admoestação justa. E porque visse nosso desejo de aprender, prosseguiu atencioso. Infelizmente, Hildegardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário e o primo Carlos, embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias, pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores. Manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação, que ouvimos, acima de tudo, a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes numerosos, mas, em meio dos estudos evangélicos, tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel, para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Sentindo-nos a vigilância e surpreendidos pelos cooperadores dessa santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa, pela grande perda de tempo. Ora, naturalmente, fomos responsabilizados. Meu Deus! Exclamou Vicente admirado. Quanta lição nova! Ah, sim, meu amigo, tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor como no círculo carnal.
Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios, mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseja caminhar sinceramente para Deus. No caso aqui, essas pessoas que eles trouxeram para a reunião lá da casa da Isabel, eles tentaram se comunicar através dela? Tentaram, Hum, mas não conseguiram. Porque como é um culto, como é uma reunião mediúnica, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Há toda uma segurança. E a seriedade também do trabalho dela. Então, ela estava protegida. Você vê que a revolta é um indício de inferioridade. Que eles já se revoltaram logo, quando eles não conseguiram o que queriam. Então, é por isso que eles foram chamaram a atenção deles, porque eles se deixaram levar pelo coração. E não pode haver, por exemplo, quando nós vamos ajudar, não quer dizer que a gente não possa ter empatia, mas a gente não pode se envolver. No caso, eles se envolveram, porque se eles não tivessem esse envolvimento pelo parentesco, eles veriam imediatamente que esses irmãos não teriam condição de serem assistidos nessa reunião. Mas eles não perceberam e levaram os companheiros e deu no que deu, porque a tarefa quiseram ceder, né? Não é E eu acho que a Rita caiu. Rita? eu apertei um botão errado aqui. Eu vi. Você viu? Ai, o trabalho não pode ser personalista, tem que ser a espiritualidade na obra do André, a gente vai ver. Eles vão ajudar uma família. Mas não fica só naquela família, o trabalho sempre se expande. Aí ajuda um outro grupo, aí aquele grupo já tem outra ligação com outro grupo, é sempre assim, nunca é personalista, só para aqueles. Nós, por amor, fazemos isso, né? Queremos que os nossos sejam atendidos na frente. Se a gente puder, a gente estiver na linha de comando, a gente até passa a pessoa. Por isso que eu trouxe o exemplo da Ana Guimarães, porque ela, mesmo ela amando a mãe, ela manteve ali a questão da disciplina da casa. Porque ela não poderia passar por cima, quer dizer, eu botaria minha mãe, que está com o braço quebrado, ela até diz, doeu muito a ela fazer isso, mas ela não poderia quebrar a disciplina da casa. Aí eu boto minha mãe que está com o bracinho quebrado e a mãe do outro lá que também está com uma dificuldade qualquer não vai entrar? Não pode. Tem que ser para um, se é para todos, é para todos. Não pode haver essa questão de farinha pouca, meu pirão primeiro, né? A espiritualidade não trabalha assim. Alguém mais quer falar sobre esse capítulo? Está todo mundo muito quieto. Não? Fale agora o cálice para sempre. Então vamos para o outro, então. Rita, Oi. também é interessante a gente perceber também todo o amparo que tem, né? A questão magnética, né? Durante essas reuniões. É muito importante falar sobre isso. Né? É um culto de 20 anos. É um culto de 20 anos, que provavelmente segue uma mesma disciplina para manter o equilíbrio. É uma casa evangelizada, que deve ter questão das músicas que entram naquela casa, a questão do que se assiste. Eu não sei se naquela época já a televisão não era muito acessível, mas vamos botar o rádio. Então, há todo um equilíbrio que não é só para aquele dia. É um diário, quinzenal, mensal, anual. Então, aí atrai companheiros para montar essa situação toda.
para manter esse culto bem... Porque, aparentemente, é um culto no lar, mas não é, né? É quase uma reunião mediúnica no plano espiritual. Você vê que a senhora foi para esse posto para poder ter um auxílio, porque ela não tinha evolução espiritual. Então, a gente vê que não é tão fácil assim a aproximação de um desencarnado para um encarnado, mesmo que a gente ame, há toda uma regra que ela não conseguiu. Ela precisou vir, uma amiga trouxe, aí ela precisou vir nesse centro, nesse posto, que já tem um grupo fixo, que aproveitou o momento que ela se fortaleceu, aproveitou o momento para se comunicar com a filha. Olha o trabalho que dá, gente. A psicofonia também dá muito trabalho na reunião pública, na reunião mediúnica. É um trabalho que a gente não imagina a quantidade de irmãos que estão por trás disso. Então, a gente precisa, como ele disse, precisa valorizar. Oi? E você falou uma coisa aí muito importante, que é a questão do equilíbrio na casa, não é só no dia do culto. Você tem que se manter vigilante por todo o tempo, para que haja todo esse amparo, esse trabalho na casa. Porque às vezes a gente faz assim, quarta-feira é meu dia de culto, então só... Aí destrambelha a semana toda, quando chegar na quarta, ou no dia da reunião mediúnica, que eu vou me comportar, assim, vou manter o equilíbrio. Aí isso é muito importante, né? A gente precisa tomar cuidado com isso, porque claro que não é fácil manter esse equilíbrio, né? Quem mora sozinho, aparentemente sozinho, já é difícil, né? Imagina quem mora com outras pessoas. É difícil manter, mas o mínimo a gente precisa manter. Principalmente para quem está participando de reunião mediúnica. O mínimo precisa ter, não só um equilíbrio coletivo, como individual. Não é fácil, não. Não é fácil, gente, porque nós estamos sendo bombardeados o tempo todo por tudo de negativo que a gente possa imaginar. A gente não, nós não temos, quer dizer, nós não conseguimos abarcar, um minutinho. A gente não consegue abarcar como as pessoas estão desequilibradas. A gente não tem noção. E já está afetando as crianças. Esse desequilíbrio coletivo nosso. De tanta informação negativa, de tanta notícia ruim, tanta coisa que a gente vê, que as crianças estão vendo, que os adolescentes estão vendo. Hoje eu achei muito interessante uma aluna minha. Eu passei um pedacinho do Globo Repórter sobre Irã, ela virou para mim e falou assim, professora, tem tanta coisa boa na internet, a gente fica vendo porcaria, né? Ela ficou assim, espantada. Eu achei tão interessante a fala dela, tipo assim, eu tô vendo tanta bobagem. Eu vou procurar mais esses programas. Esse desequilíbrio, né, que vai causando, né? Que a mídia está causando também, né? É difícil você sentar e conseguir ver alguma coisa que preste mesmo. É muita bobajada, é muita coisa assim. As crianças estão sendo altamente sexualizadas. Tudo isso é desequilíbrio, gente. As famílias estão enfermas, as pessoas estão enfermas. Muito desequilíbrio, mas é muito... André fala isso, ele vai tratar mais à frente a questão da parte mental, mas acho que esse livro é de 45, se eu não estou enganado. Eu até anotei aqui. Se já estava... Tem uma parte que ele fala mais ou menos dessa época. Se já da guerra, 44. Não é? De 44, nós já estamos em 2022. Nós vamos ver nesse capítulo que vai vir agora, a situação, quem lê de forma desavisada até fica temerosa com o que ele vai narrar nesse próximo capítulo.
Se estava assim em 44, que a televisão não era esse boom que é hoje, não tinha internet, não tinha nada disso, imagine como é que não estamos agora. Então, a higiene mental, pensar no bem, meditar, e quando a gente fala meditar, não é meditar só da forma oriental, não. Pegar uma frase e meditar naquela frase, desdobrar aquilo, ouvir uma música que eleva, porque senão o nosso espírito precisa se alimentar. Alguém quer falar alguma coisa? Sim, Rita, nesse, como você está comentando, no desequilíbrio assim, emocional, tudo que está acontecendo, está aumentando mais índices de depressão, não só nos adultos, como nas crianças também, né? E está levando também mais o suicídio. E outros problemas, gente. E outros problemas que a gente nem imagina. Coisas assim que me preocupa. Me preocupa e pela forma e por não estar sendo percebido. Que está num nível muito violento, os adolescentes estão muito violentos, as crianças estão violentas, elas não conseguem mais falar, elas só agredindo. Então, a coisa está muito complicada. Então, se a gente não se fortalece também, a descarga em cima de cada um de nós é muito forte. Então, a gente precisa orar, vigiar, ter um momento dedicado à espiritualidade para que a gente possa se fortalecer. A coisa está complicada. Vamos para 40? Vamos. Rumo ao campo. Quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho de tarefas variadas. Somente alguns amigos permaneceriam na residência de Dona Isabel, em missão de auxílio e vigilância. Notei que o Aniceto continuava distribuindo instruções diversas, dirigindo-se em caráter confidencial a determinados companheiros a respeito da missão que lhe confiara Telésforo. Antes do meio-dia, porém, convidou-nos a acompanhá-lo. Na oficina, disse-nos, bondoso, encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energia, alimentamo-nos convenientemente para prosseguir no esforço. Mas convenhamos que para muitos de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Voltaremos ao crepúsculo. Aonde iríamos? Ignorava. Recordei que, de fato, se alguns haviam repousado no santuário doméstico durante a noite, a maioria havia trabalhado intensamente e concluí que, se muitos pela manhã haviam tomado rumo às obrigações, outros teriam buscado o repouso indispensável. Aonde vão? Perguntou um companheiro da vigilância, que se fizera nosso amigo. Antes que respondêssemos, Aniceto esclareceu. Vamos ao campo. E, dirigindo-se especialmente a Vicente e a mim, considerou. Utilizemos a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes com facilidade crescente. A excursão educativa, com escala pelo posto de socorro de Campo da Paz, fizera-me grande bem. Melhorara em adestramento, sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior. Mobilizava os recursos próprios sem dificuldade. Reparei igualmente que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente. Volitando, não observara até então o que agora verificava, extremamente surpreendido. Dantes via somente os homens, os animais, veículos e edifícios chumbados ao solo. Agora a visão dilatava-se. Reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona de mar de oxigênio, vendo, embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos que se arrastarem
a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos no fundo lodoso do oceano. Então, vendo aquelas manchas escuras na via pública, estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubéssemos definir a exatidão, prosseguia explicando. São nuvens de bactérias variadas, flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra. E indicavam-nos certos edifícios e certas regiões citadinas. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente escuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas. Imprimindo grave inflexão às palavras, considerou: tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como veem, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, conseguem sobrepor as influências múltiplas de natureza menos digna. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei: mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria como o núcleo de corpúsculos microscópios de que se originam as enfermidades corporais? O mentor generoso sorriu singularmente e acentuou: como não? Vocês, presentemente, não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico? Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em entidades de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas, no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Deus meu, exclamou Vicente espantado, a que perigos está submetido o homem comum? Por isso, tornou Aniceto cuidadoso, a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. E, por essa razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo, sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. As ciências e as filosofias preparam o campo, entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Compreendendo que precisaria completar o esclarecimento, exclamou, depois de uma pausa mais longa: todos precisamos saber emitir e saber receber. Para alcançarem as posições de equilíbrio, nesse mister empenham-se os homens encarnados, e nós outros em luta incessante. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização, e todo esforço nobre ajuda sempre.
As explicações recebidas não poderiam ser mais claras. Aquela visão. Porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo homens e máquinas nas vias públicas, assombrava-me. Sequioso de ensinamentos, tornei ao assunto. A lição, para mim, tem valores incalculáveis, e quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, Aniceto, contudo, não me deixou terminar. Conhecendo de antemão, minha pergunta natural cortou-me a frase exclamando: Sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói extensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta. A flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por essa razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Abanando significativamente a cabeça, concluiu: Nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens herdeiros de Deus cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores em número bastante para a batalha sem tréguas, em que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Interessante perceber como, assim, a gente não utiliza desse recurso, mas como a natureza poderia nos trazer maiores benefícios, né? E que a gente poderia utilizar mais disso. A energia, tudo isso, né? Mas traz, né? Porque os antigos já usavam a flora para tratar as doenças. Achei interessante isso aqui. Somente o homem de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, consegue sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Então, nós não. Nós que somos da faixa evolutiva inferior, estamos subordinados a essas influências múltiplas de influenciação menos digna. Por conta do meio, por conta dos nossos pensamentos, que atraímos irmãos na mesma faixa vibratória. Então, nós ainda não conseguimos. Uma vez perguntaram ao Chico se era proibido para o espírita entrar, sei lá, num bar. Ele disse que proibido não era entrar, o problema era como é que aquela pessoa iria sair daquele ambiente, né? Porque às vezes nós vamos entrar, as pessoas entram em um ambiente que não é muito propício, o problema não é entrar, o problema é como vai sair. Porque nós recebemos influenciação o tempo todo. O tempo todo. Quantos pensamentos negativos não nos assaltam durante o dia? Quantos medos infundáveis não nos assaltam? Quanta projeção para o futuro a gente não faz? Muitas vezes pensando só em tragédia para frente. Às vezes é parte nossa, mas muitas vezes é influenciação de outros irmãos. Então ele vai dizendo que é necessário, né, esse cuidado. Aí vai falando da questão da doença. Os médicos, a medicina já sabe disso, que precisa cuidar. A medicina holística já faz isso há muitos anos. Mas no futuro, o médico vai tratar das duas partes, o corpo e a alma. Não vai ter diferenciação. Porque muitas vezes a alma que enferma e acaba se refletindo no corpo. Livre, a gente vai precisar sair. Sim, vai ter que abrir outra. Semana passada não precisou. Porque a gente não foi duas. A gente vai abrir mais para encerrar mesmo essa parte aqui. Tá, a gente tem 10 minutos. Tem 10 minutos? Tem 10 minutos. Alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente nem vai sair para não entrar em outro capítulo, não ficar muito extenso. Sobre o que nós lemos, alguém quer falar alguma coisa? Não, tá tranquilo, né? O negócio é agora a gente... Então vamos fazer a prece de encerramento, se ninguém mais quer falar nada sobre essa parte. Quem gostaria de fazer a prece? Ninguém? Então eu vou fazer.
Senhor Jesus, nós queremos te agradecer a oportunidade que tivemos na noite de hoje de receber tantas informações que vêm, Senhor, do plano espiritual e que vieram através do nosso irmão André Luiz, que possamos meditar sobre elas e refletir, Senhor, em nossa vida diária. Abençoa, Senhor, todos os lares que estão conosco, ligados e interligados, e que a tua paz reine em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. E com esta oração encerramos o estudo das obras do nosso irmão André Luiz. Então, boa noite a todos, boa semana. Até a próxima noite, sexta. gente. Boa Boa noite. Boa noite.